Olá, gravateiros! Olha, eu aqui de novo, Luiz Arthur Nogueira. Hoje o tema é o dólar. Você está planejando uma viagem para o exterior em dezembro, em janeiro? Vai curtir as férias de verão? Muito bem, quer comprar um iPhone? Vai dar um abraço no Pateta? Não importa, o que importa é que o dólar subiu esse ano já 10%. E agora, o que fazer? Compra hoje ou compra lá na frente? Solta a vinheta, Ferrugem! Muito bem, gravateiros e gravateiras, mais um programa, mais uma edição de A Economia Sem Gravata. Como sempre, agradecendo a cada um de vocês por esse aumento da audiência. Vocês estão se inscrevendo, tocando no sininho. Por que é importante tocar no sininho? Porque é o sininho que avisa quando entra um vídeo novo. E quando tem vídeo novo aqui no Economia Sem Gravata? Toda terça e toda quinta às 18 horas. Compartilhem, dê um joinha se vocês gostarem, é claro. Vamos aumentar a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras. Bom, pessoal, como eu falei na abertura, tema de hoje, a verdinha. O dólar, que infelizmente subiu bastante neste ano, já mais de 10%. Começou o ano em R$ 3,30, está agora oscilando entre R$ 3,70 e R$ 3,90. É uma má notícia para quem planejava ou planeja viagem ao exterior. Muito bem, o que a gente faz com essa tendência de alta do dólar? Bom, em primeiro lugar, há um velho ditado que diz que Deus criou o câmbio para tornar todos os economistas mais humildes. Por quê? Porque nós, economistas, achamos que a gente consegue prever tudo. E, na verdade, a gente não consegue prever muito menos o câmbio, que é a variável mais complicada. Só para que vocês tenham uma ideia, há exatamente um ano o dólar era vendido, dólar comercial aqui no Brasil, a R$ 3,30. 6 meses depois, no final do ano, mesmo valor, R$ 3,30. O que o mercado imaginava que ia acontecer em 2018? Esse dólar ia continuar mais ou menos estável neste patamar. E de repente ele explodiu para R$ 3,70, para R$ 3,80, para R$ 3,90. Ou seja, o câmbio não é tão previsível assim como alguns economistas errei, Ferrugem, como alguns economistas costumam imaginar. Muito bem, o que esperar do dólar daqui para frente para você que está planejando uma viagem para o exterior? Dois fatores explicam a alta do dólar aqui no Brasil. O primeiro fator está lá fora, no próprio Estados Unidos, né? A terra do tio Sam. Lá tem um presidente meio doidão, Donald Trump. Trump! Tudo bom? Hello, Trump. Muito bem. Donald Trump, presidente doidão, o que ele está fazendo de uma forma bem rápida? Está superaquecendo a economia americana, quer gerar um crescimento maior do que seria necessário. Isso, de alguma forma, está obrigando o Banco Central dos Estados Unidos a avaliar uma alta de juros maior do que o mercado gostaria. E é essa expectativa de alta de juros lá nos Estados Unidos que explica por que a moeda americana vem subindo no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, mas é claro que os países emergentes sofrem mais. Por exemplo, Turquia, Argentina e o próprio Brasil, né? Bom, dado esse cenário, a perspectiva continua sendo de alta do dólar no mundo inteiro. Para piorar a situação aqui no Brasil, nós temos uma enorme incerteza sobre o cenário eleitoral. Como o mercado não tem muito claro quem vai vencer e existe uma real chance de um candidato com uma agenda populista ir ao segundo turno e, por que não, vencer as eleições, isso faz com que o dólar também suba aqui no Brasil. Isso faz com que o investidor estrangeiro tenha medo de colocar dinheiro aqui. E aí, quando ele olha um cenário eleitoral incerto, na dúvida ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Quando ele vê o Banco Central americano elevando juros, na dúvida ele sai de emergentes e vai ganhar dinheiro em títulos públicos americanos. Então esses dois fatores combinados explicam por que o dólar subiu mais de 10% desde o começo do ano aqui no país. Dito isso, o que fazer se você tem uma viagem programada para o fim do ano, lá para dezembro, para o começo de 2019? Sinceramente, eu não vejo nenhum motivo lógico para o valor do dólar despencar aqui no Brasil nos próximos meses.
O que eu faria se a viagem fosse minha? Eu garantiria pelo menos metade de tudo que eu planejo gastar nessa viagem com a cotação de hoje. Por que a cotação de hoje? Porque eu acho ela barata? Não. Porque eu acho que o melhor dólar é o dólar em que a gente consegue saber o valor. E o único dólar que a gente sabe o valor é o dólar de hoje. Eu, Luiz, garantiria metade da viagem hoje, porque eu sei se esse dólar de hoje cabe ou não no meu bolso. Se ele não cabe, acho que já seria o caso de repensar a viagem e eventualmente viajar dentro do Brasil. Aqui você não corre risco cambial e você tem, convenhamos, belíssimas opções. Caso contrário, se o dólar de hoje cabe no seu bolso, por que não garantir pelo menos metade desse dólar? Eu faria isso, né? Qual é o risco de você deixar para comprar tudo lá em novembro ou em dezembro? É que no meio do caminho tem eleição em outubro. Vai que ganha um candidato populista que vai trazer más notícias para a economia. Sabe o que vai acontecer? O mercado financeiro vai aumentar o risco do Brasil, consequentemente os investidores, principalmente os estrangeiros, vão fugir do país e o dólar vai aumentar. Eu, com viagem marcada, não gosto de correr risco eleitoral. Então, em ano de eleição, pessoal, não dá para brincar. Dólar bom é o dólar de hoje que a gente sabe o preço. Então, meu conselho, garanta pelo menos metade do que você vai gastar. Além disso, todo mundo sabe que um dos maiores custos de uma viagem internacional são passagens aéreas. E as passagens aéreas oscilam pelo próprio valor do dólar, portanto, quanto mais o dólar subir, mais cara vai ficar a sua passagem, e além disso tem a ocupação do voo. Quanto mais perto você deixar para comprar essa passagem, maior a chance do seu voo estar com uma ocupação maior, portanto, aqueles assentos baratos já foram vendidos no passado. Então você vai deixar para correr esse risco e comprar passagem na véspera? Eu não recomendo. Então, insisto, se o preço da passagem cabe hoje no seu bolso, compre hoje. Garanta esse custo importante da sua viagem. E se o dólar de hoje cabe no seu bolso, compra pelo menos metade do dólar que você vai gastar. Combinado? Muito bem, isso dito, qual dólar a gente compra? É o dólar comercial ou é o dólar turismo? Aqui uma má notícia. Esse dólar comercial que eu falei aqui que estava em 3,30 no começo do ano e hoje está entre 3,70, 3,80, esse dólar comercial a gente não consegue comprar. Esse dólar existe para que o Brasil, o país, realize exportações, venda produtos, realize importações, compre produtos. E é nesse dólar que o Banco Central faz intervenções. Então, qual é o dólar que nós, pessoas físicas, compramos quando a gente viaja para o exterior? É o dólar turismo. E o dólar turismo sempre é mais caro que o dólar comercial. Por que o dólar turismo sempre custa mais que o dólar comercial? Tem sempre esse spread, essa diferença que hoje em média é de 20 a 30 centavos. Por quê? Primeiro você tem o custo do transporte do papel moeda até a corretora ou até o banco onde você vai retirar esse valor, certo? Em segundo lugar, tem o lucro da corretora, tem o lucro do banco. Ninguém vai te vender $1 e ter lucro zero. Então isso está embutido, claro, nesse lucro. Além disso, tem o imposto. Toda vez que a gente compra dólar aqui no Brasil, o governo, claro, como eu disse na edição passada, tributa até pensamento. Esse governo tributa também o papel moeda. E aqui tem uma dica importante. Se você comprar o papel moeda para levar, você vai pagar de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, apenas 1,1%. Se você colocar dólar no seu cartão pré-pago, você vai pagar 6,38%. E se você usar o seu cartão de crédito internacional lá fora, quando você pagar a fatura, você também vai pagar IOF de 6,38%. Portanto, vamos pedir ajuda para o Calculinho. Vem aqui, Calculinho. Oi, Calculinho, tudo bem? Ajuda a gente aqui, Calculinho. Vamos imaginar que a gente quer comprar $2.000, ok? $2.000 numa cotação de dólar turismo para arredondar R$4. Muito bem. Quanto custa, Calculinho, para quem for comprar no papel moeda? Bom, a base é igual para todo mundo. $2.000 vezes R$4 vai custar R$8.000, ok? Para quem comprar em papel moeda, custa quanto? 1,1% de IOF. Quanto que dá, Calculinho? Muito bem. E para quem for colocar um cartão pré-pago,
6,38%. Quanto que dá? Muito bem, olha só, uma diferença de mais de R$400. Convenhamos, pessoal, não é pouca coisa. Agora, atenção, é recomendável levar tudo em papel moeda? Não sei, tem quesito segurança. Se você for assaltado, se você perder, né? São riscos que você corre. No cartão pré-pago, não. Você só cancela o cartão e pega outro. Então, esse risco você tem que pensar muito bem na hora de decidir se compra o papel moeda ou se coloca num cartão pré-pago. E se sua decisão for usar o cartão de crédito? Aí tem prós e contras. O contra, você não sabe qual é a cotação do dólar no dia do pagamento da sua fatura. Ou seja, você vai correr o risco cambial. Vai que o dólar dispara, você vai pagar mais caro. Se o dólar cair, ótimo, você paga mais barato. Qual é a vantagem do cartão de crédito? Ele é seguro. Tem uma outra vantagem, os bancos normalmente não usam como cotação do cartão de crédito o dólar turismo, que é o dólar mais caro. Ou eles usam dólar comercial, ou eles usam dólar intermediário. Quem é que decide isso? O próprio banco. Tá? Aí você tem que perguntar para o seu banco qual é o dólar que ele costuma utilizar nas faturas de cartão de crédito. Outra vantagem do cartão de crédito, você acumula milhas, você tem programa de pontos, você gasta em dólar, você acumula mais milhas, acumula mais pontos para tocar por prêmios. Então tem essa vantagem. Mas insisto, o cartão de crédito internacional tem o risco cambial. Entre o dia que você faz a compra e o dia que você vai pagar a fatura, você não sabe o que vai acontecer com o câmbio. Certo, pessoal? Então essas são as dicas. Cuidado para não deixar para comprar o dólar em cima da hora. Você não sabe o que vai acontecer com o dólar daqui para frente. Na minha avaliação, com o Trump maluco lá fora, com a eleição aqui no Brasil, a tendência do dólar é ou ficar nesse patamar ou subir. Portanto, se eu tivesse viagem marcada para o fim do ano, para as férias de verão, eu garantiria hoje a minha passagem aérea e compraria no mínimo metade do que eu pretendo gastar nesta viagem. Combinado, pessoal? Então nós vamos agora ao quadro Pergunte ao Nogueirinha, mas antes... Ô, Ferrugem, eu fiquei com a gravata hoje o tempo inteiro. Ô, Ferrugem, é economia sem gravata, Ferrugem. Sem gravata, aqui não tem formalidade, ó. Sem gravata. Vamos lá, pessoal, Pergunte ao Nogueirinha. Muito bem, Pergunte ao Nogueirinha de hoje, aliás, é bem oportuno, tem tudo a ver com o nosso debate aqui do dólar. A pergunta chega da nossa gravateira Ellen Fonseca, ela mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem, Ellen, muito obrigado pela pergunta. Ellen pergunta o seguinte: Nogueirinha, tenho observado que o dólar está subindo bastante aqui no Brasil. Dado que temos um risco eleitoral pela frente, investir em câmbio é uma boa? E aí, Nogueirinha? Muito bem, eu concordo com o Nogueirinha. Ó, Ellen, câmbio não é investidor para pessoa física, não. Câmbio é muito risco. Aqui no começo do programa eu falei que o câmbio foi criado por Deus, como diz o velho ditado, para dar humildade para todos os economistas. Eu, Luiz Arthur, recomendo a cada um de vocês que só compre dólar se tiver uma viagem programada para o exterior ou se pretendem fazer alguma importação, enfim, comprar algum produto lá fora. Caso contrário, não brinque com câmbio. Na minha opinião, câmbio não é investimento para pessoa física. Eu concordo com o nosso amigo Nogueirinha. Combinado? Pessoal, envie vocês também perguntas para o Nogueirinha. Use o nosso ícone comentários aqui para fazer perguntas para o Nogueirinha, para dar sugestões de temas aqui no Economia Sem Gravata. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar no sininho, compartilhem, dê um joinha. Vamos aumentar a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras. Combinado, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!